De hoje emite o alerta sobre uma doença crônica considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das epidemias deste século. Estamos falando da obesidade. Nesta edição você vai conhecer as causas e a relação dela com outras doenças. E ainda, como tratar e prevenir principalmente a obesidade infantil, que já atinge 43 milhões de crianças no mundo todo. Fique ligado, estamos no ar com mais um Eureka. A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Para identificar se o peso atende ao padrão, a OMS utiliza o índice de massa corporal. O ideal é que o resultado esteja entre 18,5 e 24,9. Acima desse índice, a pessoa pode estar com sobrepeso, mas só é considerado obeso quem tiver com IMC maior que 30. A diferença entre sobrepeso e obesidade, ela é definida através do segmento de cada criança. Então, uma das principais questões na prevenção da obesidade é o acompanhamento da criança e do adolescente. A origem da doença está relacionada com a genética e também com a má alimentação. Contudo, a tendência para o excesso de peso pode ter início ainda durante a gestação de um bebê, dependendo dos hábitos adotados pela mãe no período da gravidez. Outra questão que nós sabemos que os cuidados na prevenção, eles devem começar durante a gravidez e o pré-natal, porque aquelas mães com sobrepeso, elas vão ter, além de muitas complicações durante a gravidez, uma chance maior de ter bebês obesos. Se a doença pode ter início ainda durante a gestação, a prevenção também começa cedo, já nos primeiros meses de vida. O aleitamento materno é uma das grandes estratégias na prevenção da obesidade, porque ele não só nutre a criança de uma forma que nós julgamos ideal, mas existem também estudos mostrando que existem impactos que a gente chama epigenéticos. Então, além da parte nutricional ser ideal, ele ainda colabora com a epigenética na redução de diversas doenças a médio prazo, inclusive a obesidade. Nas orientações no primeiro e segundo ano de vida, é muito importante lembrar aos pais que não adocem os alimentos e não salguem os alimentos. Então, o açúcar e o sal, eles são temperos, vamos dizer assim, desaconselháveis para as crianças até 2 anos de vida, assim como alimentos processados e industrializados. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, o número de crianças e adolescentes obesas ou acima do peso, em escala global, saltou de 32 milhões em 1990 para 42 milhões em 2013. Segundo a organização, se nada for feito para barrar este distúrbio nutricional, em 2025 serão 70 milhões de crianças com excesso de peso em todo o mundo. Existem também alguns estudos que mostram que quando o obeso considera que a sua doença é genética, muitas vezes desestimula ele a lutar contra a sua doença. E nós sabemos que a questão epigenética, que é a interação entre a genética e o ambiente, eles são mais importantes. As estatísticas mostram, em relação à obesidade infantil, que a expectativa de vida das crianças está diminuindo. Ou seja, criança que não vai ter futuro, ela pode morrer antes de chegar até na adolescência e na fase adulta. Imagina, criança com 11, 12 anos, né, com diabetes grave, amputando o pé. Eu sei de casos aqui no São Camilo, o menino chega internando aqui com graves complicações, porque a obesidade traz várias outras complicações, né? Apesar do fator genético, a má alimentação ainda é a maior vilã que provoca a obesidade. E esse problema tem começado cada vez mais cedo. Segundo o IBGE,
No Brasil, 60% das crianças com menos de 2 anos de idade já consomem sucos e biscoitos industrializados. Por causa de hábitos como esses, é que 1 a cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no país. A gente não pode jogar a culpa totalmente só na comida, né? É o fator psicológico, é o fator familiar, né? O fator genético, e a alimentação vai estar envolvida? Vai. Mas por que será que a criança está comendo muito? Tem outras coisas envolvidas nesse processo aí, não pode ser só a comida. Os produtos industrializados, a oferta é mais fácil, é mais prático, mas aí a gente tem que pensar na saúde da criança, né? E aí quando a gente mexe com saúde, quando você fala assim, e a saúde? Né? São produtos que têm um alto teor de gordura, um alto teor de sódio. A questão da cultura do fast food e, de um outro lado, a importância de fazer as refeições à mesa com os pais, sentar com os pais durante a refeição, processar os alimentos em casa, que são alimentos mais saudáveis do que os de fast food. Vencer a obesidade exige disciplina e, claro, muito estímulo. Esse garoto tem 9 anos e está acima do peso. Apesar da pouca idade, ele já tem consciência de que é preciso mudar os hábitos. É ruim porque você tem que... Eu tenho vergonha da minha barriga porque você ficou... Por certo tempo eu não tinha vergonha, mas aí quando eu fui crescendo assim, igual eu tinha, eu fiquei com vergonha da minha barriga. Não pode comer sempre hambúrguer, só às vezes que dá. Não pode comer batata frita sempre, não pode comer, mas pode comer fruta. Manter a dieta depende de uma disciplina que envolva toda a família, principalmente nesse caso, quando os familiares mantêm um restaurante. Gosta de pão de queijo, como está ali, também come muito sanduíche assim com presunto, mussarela. Para falar a verdade, ele gosta do hambúrguerzinho também. Agora, almoço, assim, ele come normal, ele come o arroz, feijão, normal, true. Porque lá a gente serve a pizza inteira, fatias, macarrão na chapa, fritas com filé, a frita pura, frita com bacon. Então é tudo muito calórico, a gente precisa ficar controlando ele, para ele, Renzo, só um pouquinho, não come isso, já chega do picolé. É um processo de mudança de hábito familiar, né? Não adianta eu querer que o meu filho não tome refrigerante, mas eu estou tomando. Hoje, o controle da dieta, ele é o ponto central do combate e prevenção à obesidade. E a atividade física é um grande aliado. Além de doenças como diabetes e hipertensão, o excesso de gordura causa outros transtornos, não só para os obesos, mas também para toda a família. Entre eles, problemas psicológicos, inclusive consequência do bullying, muito temido na adolescência. As questões dos padrões de beleza, que são padrões muito rígidos e que muitas vezes reduzem a autoestima, tanto da criança quanto do adolescente, e também são motivos de estímulo para bullying. A superação dos danos causados pela obesidade exige que a pessoa tenha um acompanhamento constante. ONGs como o Núcleo Mineiro de Obesidade em Belo Horizonte ajudam nesse processo. Além da mudança de hábitos e da educação alimentar, o núcleo também presta apoio psicológico aos integrantes. E entre uma superação e outra, resgatar a autoestima é um dos maiores desafios. E gostar de si mesmo é essencial para o sucesso do tratamento. Motivação que levou Jussara a fundar a ONG e, com base na própria experiência, ajudar outros obesos. Eu sempre fui obesa, desde que eu me entendo por gente. Então, antigamente, todo mundo achava bonitinha as perninhas cheias de nol, as perninhas isso, as perninhas aquilo. Olha que linda ela gordinha. Aí eu entrei em depressão. Hoje, resumindo, não saio de casa mais. Eu comecei a sair de casa porque eu frequento aqui. Eu odeio sair, eu não me olho no espelho. Porque eu não aguento as pessoas olharem para mim e falarem, nossa, como você tá gorda. Ninguém pergunta se você tá bem. Eles olham pro seu corpo. Você cheguei numa loja, antes de eu perguntar, a mulher falou, não tem roupa que serve você aqui não.
num peso ideal ou num peso que a mídia exerce sobre a gente, né? E eles não veem que a obesidade é uma doença que agora está sendo considerada uma doença crônica. E a gente passa por isso em ônibus, em filas. A minha história de vida é que quando eu vim para aqui eu estava pesando quase 200 quilos. E hoje eu estou pesando 170 quilos. Eu quase não dava conta de descer da ambulância sozinha, hoje eu já desço, né? E fora os preconceitos, igual ela falou, né? A gente tem muito preconceito. Às vezes você vai entrar num ônibus, né? As pessoas... Você passa numa rua, uma criança cutuca a mãe e fala, olha lá, baleia, é muito triste. Para eles, cada quilo a menos é um motivo de conquista, resultado de uma disciplina que começa com atitudes simples. Hoje, o controle da dieta, ele é o ponto central do combate e prevenção à obesidade. E a atividade física é um grande aliado. Você sabia que a obesidade traz impactos para toda a sociedade e não somente para a saúde humana de forma individual? Aqui no Brasil, por exemplo, esse quadro interfere diretamente nos cofres públicos. Confira! Por estar associada a uma série de danos à saúde, a obesidade vem ganhando destaque no cenário das epidemias mundiais. Estudos recentes apontam a doença como o terceiro problema de saúde pública que mais demanda gastos do governo brasileiro, atrás apenas dos custos com as mortes violentas e as despesas geradas pelo alcoolismo. A obesidade supera ainda os recursos destinados à prevenção e ao tratamento das doenças causadas pelo tabagismo. Somente em 2013, os custos ficaram em torno de 110 bilhões de reais, o que correspondeu a 2,4% do PIB do país. Gostou do programa? Então mande seu recado e dê sugestões. Continue acompanhando também a tela da PUC TV e você pode curtir a gente pelas redes sociais. Obrigado pela companhia. Em breve voltaremos com mais uma edição inédita do Eureka. Tchau!